Signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, pois dessa forma me ajuda muito, é claro, e também essa mensagem pode chegar a mais pessoas e pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, aqui eu tenho uma bandeja com água, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, o símbolo de Capricórnio, a leitura de vocês, junto com o complementar oposto, que é Câncer, vai ao ar toda quinta-feira à noite. Toda quarta noite, às 19h, a gente tem live, tem aconselhamento do tarô para todos os signos. Eu peço autorização para acessar a energia de vocês. No começo, a leitura traz as dores, as dificuldades, os bloqueios, e em seguida, o que pode ser feito, o que pode melhorar, quais os direcionamentos, o que a gente pode fazer para sair de determinadas situações de conflito. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem a morte. A morte é fechamento de ciclo. O que dentro do capricorniano precisa morrer, encerrar ciclos para que novos caminhos se abram. Essa carta é a carta da transformação, do desapego, de mudanças assim radicais. E a gente tá assim, semana que vem, no dia 21, tem um eclipse solar. Este eclipse, ele fala de rupturas. Interessante sair essa carta, porque é uma carta de transformação. É o fundo do deck, é o que resume a leitura. A gente volta nessa carta daqui a pouco. Claro que toda mudança gera um desconforto, né? A gente tá acostumado até com uma ferida. E aí, papel de vítima, por exemplo. E aí, quando eu assumo o meu poder, o que eu faço com aquele script, entre aspas, de vítima que eu sempre carreguei? Quem sou eu sem aquela ferida? Então, também tem desconforto na mudança. Mas, assim, novos horizontes, a longo prazo, as mudanças são, assim, maravilhosas. E olha que interessante. Gente, ai, ai. Bom, 10 de espadas. Essa carta aqui é, assim... É muita dor mesmo, mas ela é tão boa, porque ela é o fundo do poço. Acabou. A partir daqui é mudança, levantar, é terminar esse sofrimento. É uma carta de muito medo, de muita restrição, mas assim, chega. É o fim. A partir daqui eu não permito mais, eu levanto, eu assumo o meu poder, eu assumo o meu valor, eu digo chega. É uma carta de ufa, acabou. Então, ó, transformação, término, solução definitiva, fim, sabe? Renovação. E aqui a gente tem roubo, 7 de espadas. É roubo mesmo. É assim, cuidado, tem uma pessoa assim que é astuta. É importante usar a diplomacia aqui, porque essa pessoa aqui é... Ai, ai. Tem uma força do universo aqui, o As de espadas. É uma força, um poder do universo. Tá vendo que a força vem de uma nuvem? A espada vem de uma nuvem. A espada é mental, tá? Vem da nuvem, assim, ou seja, vem do universo uma capacidade para você gerir a situação, para você ter novos planos, novos caminhos, conseguir sair daqui, perceber as más intenções. E aqui não chega
a ser nenhuma coisa oculta. O roubo oculto, a traição oculta é o 5 de espadas, aqui é o 7. É descarado o negócio. A pessoa não faz nem questão. Na sequência tem o mago. O mago indica que você tem todos os recursos. Físico, mental, emocional, psíquico, financeiro, tudo. Para gerir essa situação, para sair dessa crise. Então, Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma carta assim de paciência. Por outro lado, de generosidade, de domínio do emocional. Por outro lado, a energia fica parada. É uma força interior que está parada dentro dela. Que estranho, né? Vamos entender essa carta? Deixa eu já tirar as outras. 8 de ouros. Uau, 10 de ouros, que maravilha. As de copas. Ah, tá. Diabo. 7 de paus, ok. Nossa, me deu dor de cabeça, hein? Ô, gente, que coisa, viu? Pra mim é mais um ataque psíquico. Mas vamos entender isso. Deixa eu clarificar a Rainha de Copas na energia de Capricórnio. Clarificando a Rainha de Copas, por favor. Ó, sai de novo a carta de novo assim, né? A mesma carta, só que num outro baralho. Só que essa daqui é sem luto, é papum. Jardim e âncora. Tá estabelecido, tá enraizado isso, tá? Mas eu perguntei por quê. Não me trouxe. Vamos lá. Clarificando a Rainha de Copas para o signo de Capricórnio. Uma carta, por favor. É a pedra da iluminação, esclarecimento, autoconhecimento, compreensão mais profunda e divina do mundo e energia do Criador. É como se você entrasse numa energia de voltar-se a si mesma, se conectasse com a espiritualidade. Esse momento aqui da Rainha de Copas, onde essa força interior, é uma grande força interior, fica represada. Tem muita generosidade, tem muita perseverança, tem muita paciência. Então, tudo isso aqui, essa paciência, essa generosidade, essa força interior, sabe? Você tá lá parecendo um Buda, frente a essa situação aqui de roubo, de cansaço mental, apesar de você ter todos os recursos, você tá assim, devagar ali, com paciência, gerindo essa crise aqui, essa transformação, essa mudança. Isso vai te trazer iluminação, evolução espiritual. Lindo, né? Na sequência sai o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta assim, de trabalho, de oportunidades, de aprendizados, novos caminhos, mas assim, tem muito trabalho ainda, né? Não dá para aposentar, mas ele tem recompensas, então começa a vir uma mudança, uma recompensa do seu trabalho, tá? 10 de ouros na sequência, que aí é a completude material, é o êxito, é o progresso, é a harmonia, é glória, dá para deixar herança para os netos, bisnetos, sabe? É o 10 de ouros aqui. As de copas, você está recebendo eflúvios, impulsos do divino, da espiritualidade para esse coração aqui, trazendo alegria, trazendo prazeres, situações bem-sucedidas, um alívio, sabe? Uma harmonia para você, porque assim, passou aqui por roubo, passou por uma exaustão mental, então agora o universo está te mandando isso, mas porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, tem gente que não descansa, tem gente que não
descansa de nos infernizar. Na sequência, a gente tem o 7 de paus e o diabo. O 7 de paus é uma carta assim de alguém... É uma briga, né? E que toda carta briga, a carta 7 é uma carta de ação. E você tá ali tentando se defender. Defender do quê? O arcano do diabo. O que é o arcano do diabo? Ele pode falar de vícios, ele pode falar de ego, ele pode falar de magia, ele pode... É uma carta de poder, é uma carta de domínio. Você está tentando se defender de alguém aí que está tentando colocar o poder dele sobre você. Cuidado só, essa carta ela pede muito cuidado, o arcano do diabo, ele pede muito cuidado para a gente não alimentar a energia de maldade que vem de fora. Às vezes a gente entra em pensamentos negativos, em medos, em aprisionamentos mentais aqui, ó, que aí aumenta assim, né? Abre brecha, abre um buraco na nossa aura, e aí essas energias aqui que são emanadas de inveja, de raiva, de, sei lá, maledicência, de malquerência, a gente deixa que isso nos atinja, né? Então, o que a gente faz? A gente procura trabalhar todas as brechas que existem dentro da gente. Tristeza, decepção, mágoa, a criança interior ferida, para cada um é uma situação, né? Ou mais de uma. Clarificando, por favor, esse 7 de paus, do que o capricorniano está precisando se defender. Tem aqui uma vitória. Uma vitória. É a carta da vitória. Você vai se defender de algo, alguém, mas tem a vitória. É uma vitória, a carta da cruz, é uma vitória com a ajuda da espiritualidade. E é uma vitória, assim, após um sofrimento, mas é vitória. Do que o capricorniano está se defendendo? Por favor, clarificando o 7 de paus. Alguma parceria, alguma aliança. Pode ser aliança de sociedade, de família, de relacionamentos, relação pais e filhos, enfim. Clarificando o 7 de paus, por favor. Relacionamentos. Não ressoa para todo mundo. De alguma forma, esse relacionamento te diminuía, né? Carta da sorte. Vamos ver se é uma boa sorte ou má sorte. Acredito que seja boa sorte, porque tem a carta da vitória. Você vai conseguir sair dessa manipulação, virou? Não. Clarificando agora, por gentileza, a carta do diabo, do que nós estamos falando, que energia é essa para o capricorniano. Clarificando o diabo. As brechas entram pela sua criança interior ferida, por traumas da sua infância. Essas energias que vêm deste arcano, pode ser, eu vou colocar criança aqui para a gente entender, pode ser magia física, né? Como é uma leitura coletiva, uma leitura para o YouTube, pode ser magia física, feitiçaria, pode ser inveja. Inveja é pior que macumba. Inveja destrói mais, paralisa mais. Vou colocar aqui inveja, porque é uma energia coletiva, para cada um pode ser uma situação. Normalmente, quem manda essas coisas, seja mental, um ataque psíquico mental, se sente tão inferiorizado, fofoca, maledicência, diminuir o outro, malquerência, vou colocar aqui. Traições, como saiu carta de roubo aqui, ó. A cobra enrolando no pescoço. Mas as brechas vêm por traumas da infância. Ah, mas eu já fiz um tratamento uma vez para minha criança. Talvez existam outros traumas ali que não foram acessados ainda. São camadas, né? São etapas. Clarificando o arcano do diabo para o signo de Capricórnio. Mas você vai encontrar o equilíbrio, a harmonia, a paz. Carta dos lírios. Essas questões da infância influenciam para que você encontre um relacionamento. Os traumas da infância. Então, ainda existem questões, tá?
que estão lá gravadas no seu inconsciente, ó, no inconsciente, a carta da Lua. Lua é o inconsciente. Vou colocar Lua. Me deu vontade de colocar Plutão, como se a criança... Plutão é poder, mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Então, assim, trabalhe a sua criança. Dê uma olhada se você tem... Ó, eu acabei de fazer a leitura de Câncer, que é o complementar oposto de Capricórnio. E saiu a mesma coisa, assim, com cartas diferentes, com maneiras diferentes. Eu não lembro de ter visto o Arcano do Diabo na leitura deles, nem 10 de espadas, 7 de espadas, mas tinha uma questão assim, eu preciso cuidar da infância, da criança interior ferida, porque ali tinha uma questão envolvendo dinheiro, diretamente dinheiro. Aqui eu não sei, aqui roubo, pode ser um roubo pode ser dinheiro também, né? Mas não tinha o Arcano do Diabo. Aqui tem, então pode ser magia, mas assim, tá me mostrando, ó, inveja sobre a criança, traição sobre a criança, né? A criança se sentiu traída, esperava que o pai, a mãe ou alguém fosse cuidar, proteger, isso faltou, isso não aconteceu. Então é necessário cuidar da criança, muito importante. Dados astrológicos para o signo de Escorpião. A gente tem Netuno, que fala do inconsciente coletivo ancestral. Deixa eu colocar aqui Netuno. Então, aqui a gente está falando de padrões de antepassados. Afeta sua criatividade, seus relacionamentos. Casa 5 é a casa de criatividade e relacionamentos passageiros, né? Não é um casamento. É antes do casamento eu passo pela 5. Eu vou conhecer a pessoa, Então, interfere nos seus relacionamentos, na sua criatividade, nos seus talentos. É uma casa também que fala de fecundação. Pode ser que tenham traumas provenientes do momento da fecundação. Eu não tenho nada para representar a fecundação aqui. Mas num atendimento particular, a gente olha no mapa de nascimento para ver os aspectos que estão ali, traz uma regressão de memória com apometria, neurociência, um desdobramento, para entender o que aconteceu e desvincular psiquicamente e emocionalmente da dor. Tá? E sai energia de Sagitário. A energia de Sagitário é uma energia leve, uma energia alegre, uma energia assim, de muito estudo, é uma energia de viagens, é uma energia a seta para cima, né? Evolução, muito ligada à espiritualidade. Deixa eu colocar aqui a energia de Sagitário, que é o complementar oposto de Gêmeos. É importante também olhar o complementar oposto do seu ascendente. Ou melhor, complementar oposto do ascendente o signo ascendente e o signo descendente. O signo ascendente é o que você já desenvolveu, o que você já trouxe de outras vidas. O descendente é o que está na sombra, o que você precisa aprender, desenvolver, assim como o signo solar também são energias de aprendizado. Olha o que está morrendo ali, os traumas de infância. Olha que lindo! E aí, é um momento difícil. O eclipse do dia 21 traz rupturas. Então, é uma fase de mudança e é difícil. Mudanças são difíceis. Mesmo que sejam para melhor, porque a gente se acostuma, inclusive, com a dor. E, normalmente, um trauma do aqui e agora, seja de infância, da adolescência, da vida adulta, questões, elas têm conexão com personalidades de vidas passadas. Então, tem uma memória de vida passada, muitas vezes, que alimenta o trauma do aqui e agora. Então, no atendimento, a gente trata a criança, mas o que causou tudo aquilo. Uma constelação presencial que eu fiz neste domingo foi muito interessante, porque tem uma mãe ali que estava presa num padrão um padrão assim de não conseguir se conectar com os filhos. Era um distanciamento, uma frieza, uma dor. E estava ligado a um trauma que ela passou numa outra época de guerra. Então, assim, ela parece uma dissociação. Ela ficou dissociada dela mesma. E aí, hoje, não conseguia se conectar com ninguém. Mas ela estava desconectada de si mesma. Então, quando traz a compreensão e a pessoa entende que não é pessoal, não é com ela, é um trauma, é uma dor daquela pessoa,
isso já ajuda a desvincular, né? Energia do bloqueio para o signo de Capricórnio. O que está bloqueando a energia de Capricórnio? Olha, é o fim ali da malquerência, das manipulações. Energia do bloqueio, olha, temperança e o carro. Poxa vida, são arcanos maiores, estão no bloqueio, gente do céu. O arcano do carro é uma força do divino, né? Um arcano maior. Ele tem um cavalo, que aqui é leão, né? Tem tarô que é cavalo. De cada cor, um branco e um preto. Simbolizando a dualidade. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Mas é você, ele é o arcano 7. Todo arcano 7 é a pessoa que tem que, como se diz? Segurar as rédeas e controlar para que lado que ela vai, se ela vai para frente. Não vai permitir que o cavalo puxe para um lado nem para o outro, enfim. É o controle da própria vida. Só que essas energias de traição, olha aqui, ó, impediram com que você assumisse as rédeas da sua vida. Você, às vezes, levou tanta cacetada, que você já parece que desistiu, digamos assim. Mas isso é trauma. Que ajuda isso? Neurociência, experiência somática. Ajuda e muito, e muito, 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 muito. Então, você está chegando num final, num fechamento de ciclo. Me vem muito a energia de Saturno, apesar de não ter saído aqui eremita, né, que é Saturno. Saturno é o pai, não o pai físico, o pai biológico, padrasto, não. É o pai maior, é o divino. É o que traz uma, entre aspas, uma cobrança, né? O fechamento de ciclo, um fechamento kármico. E a temperança. Ai, é muito ruim a temperança estar no bloqueio, porque a temperança é um arcano maior, é um arcano maravilhoso. É proteção de Arcanjo Miguel, a temperança. É uma carta que nos traz uma necessidade absoluta de reciclar os sentimentos. É um momento assim de trégua, de calma, de proteção espiritual, né, Arcanjo Miguel. É uma carta de perseverança, apesar de ser uma carta lenta, mas é uma carta de que eu vou transmutando as minhas emoções, eu vou mudando os meus sentimentos, só que tá no bloqueio. Gente, por que tá no bloqueio isso? Vamos clarificar. Assim, você não consegue agir, não consegue segurar as rédeas da sua vida e não consegue transmutar esses sentimentos. Tá preso na dor. Eu vou colocar aqui, ó, preso na dor, abraçando o cactus. Clarificando as cartas do bloqueio, por favor, para o signo de Capricórnio. Questões familiares e relacionamentos. Então, você teve relacionamentos que te machucaram. Mas esses relacionamentos que te machucaram, casa 5, relacionamento, tá? Passageiro. Ele vem de um padrão familiar, carta da casa, da família. O nosso inconsciente, ele só repete aquilo que a gente já conhece. Então, ó, criança, padrões da família. E você ficou preso, assim, às vezes a criança fica presa, emocionalmente falando, não é uma prisão física, né? É uma prisão assim, não, minha mãe, ela vai cuidar de mim, minha mãe vai me proteger, meu pai vai me proteger, meu pai vai cuidar, vão me dar atenção. Então fica naquele looping de falta, o negócio não vem e fica presa numa esperança que não acontece. Mas ó, fechando esse ciclo, era um ciclo kármico com a sua família. A apometria também traz esse entendimento do que, por que eu nasci nessa família, o que eu precisei aprender, né? Então, isso também a constelação também faz isso, traz um alívio, né? Saber, puxa, minha mãe não me protegeu, porque pode ser que lá no passado eu tenha abandonado, enfim, né? Cada história é uma história, cada caso é um caso, e nem sempre é karma, mas tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Então, falando em aprendizado, uma carta para o aprendizado do signo de Capricórnio, por favor. 2 de espadas. Essa é a carta
É mais que um dilema, é a carta da cegueira. É uma carta assim de disputa, né? Mas é assim, eu assumo esta direção ou aquela. Então fica nesse conflito, nessa disputa. Só que eu não estou enxergando a situação. Tem uma venda nos olhos, tem a lua fala do inconsciente. Tem também água, emoções, né? Então assim, e um terreno áspero não, como é que fala? Árido. Não tem um verdinho, não tem um conforto. Então é um momento difícil, um momento de deturpação de fatos. Eu não estou enxergando a realidade. Porque às vezes a criança, ela se ilude, né, de que a mãe deveria... E assim, né, as pessoas têm um conceito de... A mídia traz assim uma ideia de maternidade que protege, que cuida, e não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. Então, fica presa às vezes numa ideia fantasiosa e fica parado, não enxerga. Cria assim um arquétipo de, não é Mary Poppins, de Poliana, de ver o mundo com óculos em forma de coração e lentes cor-de-rosas, né? Porque afinal de contas é mãe. E outra, algumas pessoas, falando mãe, mas pode ser qualquer familiar, né? Essa é a carta da família, casa 4. Pode ser mãe, avós, enfim. Normalmente tem não é uma função social a palavra, criam uma imagem na sociedade de maternidade, de mãe que protege, que mãe coruja e põe os filhos embaixo da asa, tal. Mas muitas vezes isso aí é mídia, né, para vender presente pro Dia das Mães, porque tem mãe que é difícil, né? Eu tô falando mãe porque isso é a carta da família, mas pode ser avó, pais, enfim. É a casa de irmãos. Casa de irmãos é casa 4. Ali eu tô falando é casa 3. Saiu casa 4 e aqui 5, tá? Então, casa 4 é a casa da família. Casa do lar. Faltou o elemento terra, faltou o elemento de sustentação. Essa criança aqui, ó, rodeada de inveja, de traições, de malquerência. Ó, a casa indo lá pro carro. Você perdeu o controle da sua vida porque desde criança foi condicionada a obedecer, reprimir as suas vontades, se sentir envergonhada, manipulada, enfim, né? Mas existem questões ancestrais, sim, que te influenciam. O apego também vem de questões que estão no inconsciente. Passado consciente. Você tem consciência de que você, no seu passado, você identifica uma força dentro de você. Mas parece que perdeu isso. Vamos achar essa força, vamos achar esse leão de volta, trazer de volta a força do capricorniano. Capricorniano é um signo tão forte, mas tão forte. Eu tenho muita admiração por capricorniano. E ao mesmo tempo uma paz, uma serenidade, uma força de trabalho, uma força de ação, eu acho indescritível. Inconsciente. Bom, no inconsciente a gente tem o valete de paus, rei de ouros e 3 de paus. Então você tem no seu inconsciente o rei de ouros, que é o toque de Midas. Você tem a capacidade de tudo que você tocar virar ouro. Você tem um pajem de paus. Pajem de paus é assim, é uma ação, mas é uma ação sincera, ligada à lealdade, à dedicação, sabe? É uma carta assim de sabe um adolescente que está empolgado com um trabalho novo? É isso. Então existe isso dentro de você, mas e tem também o 3 de paus. O 3 de paus fala assim de negociação, de inovação, de oportunidade, de crescimento, de ação. Vamos para o mundo. Isso tá no seu inconsciente. No seu passado você sabe que você tem força, só que você foi muito machucado na sua infância, então tudo isso aí tá preso, tá obliterado assim dentro de você. Isso precisa ser modificado. Precisa.
Futuro. Ô, meu pai, não pode, gente. A carta da mágoa, o 5 de copas. Se você não tratar essa criança, você vai ficar presa a essa mágoa, a essa frustração. Aqui é a carta do abandono, da amargura, da melancolia. Ficar preso às dores do passado. Então precisa tratar essas questões, senão você não sai desse ciclo. Mais uma carta para o inconsciente. Oxa vida, a Imperatriz invertida. A Imperatriz é a novos plantios, novas colheitas, novas, como é que fala? Plantações, novos caminhos. É o domínio de todas as rainhas, né? De paus, espadas, copas, ouros. E ela traz assim a resolução, traz o êxito, traz a habilidade de resolver. Ela palpa toda a obra. E se toda hora tiver obra, ela palpa toda a obra. Ela, né? Ela resolve, ela faz, porém ela está invertida, como se essas dores da sua criança bloqueiam a energia de domínio que a Imperatriz existe dentro de você, mas está invertida. Por quê? Porque essas dores, com essas dores você não consegue agir. Ô, Capricórnio. Influências externas. Uma carta, por favor, para influências externas. Sai invertido de novo. Valete de ouros. O valete de ouros é uma carta jovem, valete ou pajem, né? Carta jovem. É uma carta de inícios, caminhos abertos, oportunidades, realização, capacidade, invertido. Essas energias externas que vêm aqui impedem que você tenha esses novos inícios, né? Vamos lá, vamos fazer isso, e vou fazer um concurso, vou mudar de emprego, e vou... Impede. Você fica cansado, você fica exausto. E demora um tempo para se recuperar, né? Tem gente que fica para sempre aqui. Mas essa carta indica que você pode tirar essas espadas das suas costas e levantar. Não quer dizer que vai ser assim, vai ficar uma ferida se trabalhar essa criança. Posição de medos e temores para o signo de Capricórnio. Uma carta, por favor. Ai, ai, medo do coração partido. E o malabarismo com as finanças aqui. O 2 de ouros é uma carta de impasse, é uma carta de adiamentos, de ficar adiando as coisas. É uma carta, porém, que fala que breve você vai sair dessa situação, né? É como se fosse um escambo ali, um malabarismo. Mas você faz isso porque você está com o coração partido. Esse coração partido vem da infância. Vamos clarificar? E talvez venha de relacionamentos também, né? Clarificando. Olha o que me vem aqui. Para algumas pessoas, pode ser assim. Eu me mantenho nesse relacionamento, pode ser um relacionamento amoroso. Como forma até de punição da pessoa que me machucou, da pessoa que me traiu. Eu tô desse jeito porque você, sei lá, me traiu, você não sei o que, você prometeu não sei o que lá, você não pagou a pensão do nosso filho, sei lá. Então meio que fica, eu já vi um casal assim, que a esposa assim destruiu o filho. Como vingança. Destruiu como? Dando tudo. Não dando limite nenhum. É claro que aquele menino podia tudo, até hoje, né? Podia não estudar, podia sair a hora que quer, podia voltar a hora que quer, podia... Tudo. E o pai perdia o controle, porque a mãe ia lá e autorizava. E na constelação eu percebi que era uma forma de vingança a este pai usando a criança, porque ele, no começo do relacionamento, falou assim, não vou mais casar, não sei o que, depois ele mudou de ideia. Então, isso, claro que é inconsciente, mas ela usava isso
para punir o marido. Estão juntos há 20 anos, casados há 20 anos, mas ela destruiu a criança, o filho, inconscientemente, desautorizando o pai a toda hora. Então, eu tô aqui nesse coração, me veio isso, assim, eu tô nesse coração partido, você me machucou de alguma forma, então eu vou ficar nessa escassez aqui, porque eu fico dependendo de você. Então também é uma forma de eu te prender e te punir. E aí a sua vida não anda. Vamos clarificar essa energia de medos e temores aqui, esse 3 de espadas e 2 de ouros. Os caminhos estão abertos para você seguir, só que você não vai. Se não me engano, na leitura da live da semana passada, saiu esta carta também para Capricórnio. Precisa investigar melhor o que tem no seu inconsciente, fazendo com que você fique preso a esse padrão. É a zona de conforto. Ela é desconfortável, mas ela é o que eu conheço. E é difícil sair da zona de conforto. Nossa Senhora. Tá ligado a uma mulher, às vezes é vingança, pode ser mãe, segredos. Peraí, caiu muito, vamos devagar. Mais uma carta. Pede para cortar isso, a carta da foice. E a chave está nas suas mãos. Essa chave da mudança vai trazer uma grande renovação. Só que uma chave, ela pode abrir quanto fechar portas. Depende de você. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Curando o que te feriu. Curando o que te feriu. Resultado esperado. Eu vou tirar uma runa também e aconselhamento. Ai, não, caiu muito, gente. Peraí, caiu muito. Nossa, me dando calor agora. Tô com um casaco aqui. Resultado. Uau, quando você cura a sua ferida. Olha que lindo, ai que lindo. Eu adoro essa carta. É uma carta difícil pra caramba, é uma carta assim de turbulência. Um mar revolto, um céu nublado, chovendo, raios, trovoadas. Apesar de não mostrar nesse tarô, mas é uma carta de difícil. E assim, eu decido quem deve ir comigo, quem merece ir comigo ou não. É o 6 de espadas, é uma carta assim de astúcia, de cautela, de conquistas, de diplomacia, de uma esperança no meio das incertezas. Quem vai comigo e quem não vai? E na sequência, você encontra o amor verdadeiro. Mas você, para isso, precisa curar as suas feridas. Fechar as brechas para que essas energias de maledicência, de traição, de fofoca, não impeçam mais, não entrem mais pelo seu campo áurico. Tem questões aqui ligadas a Saturno, ligadas a vidas passadas, né? Mas você está num processo de mudança de ciclo. É dolorido, mas é promissor. Mas para isso precisa fechar algumas feridas, sabe? Precisa cicatrizar. Vamos tirar uma runa para aconselhamento. Aconselhamento não, resumo, né? Aconselhamento eu tiro com o oráculo do poder. Saiu Manás. Manás. Deixa eu ler essa runa para vocês, o significado dela. Manás é a runa do eu. Esta é a runa do ser humano em busca do eu. O eu na astrologia é representado por Vesta, é o eu superior. É a conexão da essência, da alma. Em busca do eu, do encontro do consciente com o inconsciente. Tudo o que acontece à sua volta são consequências de suas atitudes. Por isso, Manás ensina a conhecer a si mesmo. Nossa, que lindo. Pois só tendo conhecimento de seus limites, capacidades, é possível gerar mudanças positivas. Cumpra suas tarefas sem se preocupar com o reconhecimento. Alertas desta runa. As circunstâncias não estão favoráveis, o que poderá causar estresse e incapacidade de pedir ajuda. Se as circunstâncias não forem favoráveis, né?
Veja se esses obstáculos são gerados pelo seu interior. Faça uma análise de você, olha lá, seu interior, feridas da infância, traumas, enfim. Faça uma análise de você em relação aos seus medos e descubra seus potenciais. Suas potencialidades, desculpa, li errado. Uau! Resumiu bem, né? 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Deixa eu só desconectar aqui, porque eu acho que grudou sem querer. Se tiver que grudar, ele gruda de novo. Às vezes eu coloco muito perto. Olha lá, tá indo pro sentido contrário, eu senti isso. Aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Para o signo de Capricórnio. Mantenha a sua fé, reforce a sua fé. Quando sai carta do diabo, eu tenho que falar isso, gente, me desculpe, mas para algumas pessoas pode ter magia, tá? Então, como aqui é uma leitura coletiva, eu não consigo nem clarificar isso, porque assim, para uns pode ter magia, para outros pode ser brecha do próprio ego. Então, mas como sai carta da vela, que é a espiritualidade, então reforce a sua fé, porque pode ter magia sim. Chegou a hora do seu despertar. A gente está passando por um momento de despertar da consciência. Ai, que linda essa carta. Mais um aconselhamento, por favor, para os signos de Capricórnio. Olha, quando você se conecta com a sua essência, com o seu eu, você desenvolve a energia da imperatriz. E você entra no equilíbrio da sua luz com a sua sombra. A gente só pode chegar à luz quando ilumina a nossa sombra. Eu espero, capricorniano, assim, de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!